Tá gravando aí. Vamos lá, pessoal. Alguém quer começar com as dúvidas aí já, pra gente já desenrolar isso? Quem quer ser o primeiro? Aí, meu, sobre aquela dúvida que eu te perguntei lá mais cedo. Então pergunta aí pra ficar gravado, ou aí o Evandro já fala já. Minha dúvida é a seguinte, como nunca operei papel, essas coisas, né? Aham. Aí eu queria saber como entrar, com quais valores entrar, quantos papéis entrar, assim, qual a porcentagem da minha grana que eu vou disponibilizar para operar essas coisas, os papéis, né? Para fazer um bom gerenciamento, para, né, Uhum. não ficar no loss no mês esse negócio. Certo, então o que acontece é o seguinte, cara. É, A questão do gerenciamento, em ações a gente trabalha com porcentagem. Então vocês observam que eu sempre busco 1%. Por que 1%? Vamos pegar aqui o pente aqui, ó, para desenhar para ficar fácil. Esse 1% vai ser sobre o 1% da operação. Então, imagina assim, imagina que você tem 15 mil reais para operar. Então você tem lá 15 mil reais, certo? 15 mil. Desses 15 mil, você vai comprar um papel. Imagina que o papel ele está custando lá é, 18,21, que é o preço aqui de VVBR, né? Imagina que esse seja o preço, 18,21. Então você vai vir aqui, ó, aí você vai colocar 15 mil reais. Você não vai colocar os 15 mil cheio, né? Mas eu só estou te exemplificando. Porque se você colocar 15 mil reais aqui, ó, no valor, o que, que isso aqui vai te dar? Isso aqui vai te dar a somatória de quantidade de papel. Então quando você clica aqui e dá Enter, ele volta para os 14.568, porque são 800 ações que deu sobre o mais próximo de 15 mil. Porque se eu aumentar para 900, ele vai passar para 16.389. Então já estoura o seu limite de orçamento, né? Então você volta aqui para 800, que é o mais próximo de 15 mil. Mas o que acontece? Você tem 15 mil, você não vai operar os 15 mil. Eu aconselho você fazer o seguinte. O ideal é você operar. Você tem visto que o robô ele tem dado excelentes entradas e tem chegado nos alvos. Só que às vezes o robô ele não chega no dia, né? Às vezes pode virar um swing trade. Então o que, que eu faço? O Evandro também que opera ações aí, o André também que está chegando agora com a gente, que o foco é ações. Você tem um capital, no caso seu, o Júnior, é de 15 mil, você vai dividir esse valor pelo menos para 8 papéis, tá? 8 papéis. Então, o que, que acontece aqui? Você vai pegar esses 15 mil, você vai dividir por 8, você vai ter R$ 1.875 por papel para você operar, 1.875. Aqui está seu valor. Ah, Will, mas o que, que vai acontecer no caso aqui, ó? O papel tá 1.800, ó, 100 papéis aqui, ó, dá 1.821. Você já viu que já coube aqui no orçamento, tá vendo? R$ 1.875, ó, 1.821, ele já coube no seu orçamento. Então você vai operar ali com 8 papéis, 7 papéis, 6 papéis no mínimo, tá? Não tenta baixar para 4, 3 não, porque senão você vai alavancar demais. Alavancar que eu diga, você vai usar toda a sua margem e pode ficar preso no papel e não conseguir de repente fazer um preço médio se precisar. Está entendendo? Então, o que, que eu aconselho fazer? Você montar uma posição, se você tem 15 mil, em apenas 5 papéis, deixando 3 para poder fazer uma eventual correção de preço médio. Entendeu, Júnior? Tá conseguindo Isso, entender? aí já que você focou nesse assunto de preço médio, e aí, quando fazer? Então, aí, só para concluir aqui a linha de raciocínio, imagine que o papel ele supere, imagine que o papel ele supere, né? Que ele supere esse valor. Por exemplo, TAI, cadê TAI aqui? Deixa eu ver. Vamos ver TAI aqui, ó, TAI 11. Imaginem TAI 11 aqui, que você tem que comprar quanto? 1.800, então você vai colocar esse valor, tá? R$ 1.875, 1.875. Opa, 1.875. Observa que deu 48 TAI aqui, não foi? Então significa que você vai ter que operar no mercado fracionário isso aqui, entendeu? Então você vai entrar no mercado fracionário. Ficou clara essa lógica?
ou não interferir Entendi sim. Certo? Ô Japa, tem como você deixar o seu microfone mudo aí, fazendo favor? Aí, Júnior, o que você tem que ter em mente? Que você está entrando para ganhar 1% de 1.869, que vai dar 18 e quanto? 18,70, né? Para arredondar. Entendeu? Aí você pode falar, Will, mas é muito pouco. Mas imagina você fazendo 8 operações vezes 18,70. Deu quanto? 149,60. Que é basicamente 1% dos seus 15 mil. Conseguiu entender essa parte ou não? Consegui sim. Excelente. Beleza? Cara, eu faço isso. Então, como eu opero com a mão maior, eu geralmente opero com R$ 12.500 ou com R$ 25.000 por papel. Tá? Então, se eu fosse comprar, tá? E, na verdade, eu operei só com menos. Já deu R$ 162 esse trade aqui. Então, eu entrei com R$ 12.500. Porque 1% dá quanto aqui, ó? 1%. Dá R$ 125. O meu deu 162. Ele pagou uns quebradinhos a mais. Deu 1, alguma coisinha a mais aí. Agora vamos para a questão do preço médio aqui para finalizar a sua dúvida aí. Imagina que o robô, ele deu a compra aqui, ó. Imagina que o robô deu a compra aqui. Ó, vamos colocar uma setinha aqui para facilitar a vida. Ó. Imagina que o robô deu uma compra bem nesse candle aqui, certo? Então, depois eu vou dar uma revisadinha com o pessoal que está chegando agora, para eles entenderem um pouquinho mais do interpretar o robô, mas você que já está aí com a gente faz um tempo, imagina que o robô deu uma compra aqui, ele andou um pouquinho e voltou para trás. Então, 1% da operação seria aqui, né? Seria no 39,50. Então, vamos colocar aqui, 39,50 seria o nosso alvo. Então, o que acontece aqui? Quando você entra aqui, a gente tem que olhar o gráfico de 60 minutos também, ó. Ó, no gráfico de 60 minutos, ó, a compra foi aqui, ó. Ok? Beleza. Você entrou aqui, aí o trade pegou, ele andou só um pouquinho e tornou a cair. Aí o que eu espero fazer para poder fazer o preço médio? Eu espero ele fazer o mesmo movimento. Qual que é o movimento? O movimento no 10 minutos é tocar na banda de baixo e voltar e vir aqui em cima, ó. Então, a minha zona de compra novamente vai ser aqui, para poder fazer o preço médio para baixo. Então, a segunda zona seria aqui. Só que, quando o preço cai, e ele não cumpre o objetivo dele, ele cai e toca novamente na banda, aí eu começo a me escorar no gráfico de 60 minutos, tá? Aí eu começo a me escorar no gráfico de 60 minutos. Porque o que eu preciso fazer para esse preço dar certo, para dar certo essa entrada? Eu preciso que essa vela, né, que esse sinal aqui, ó, de compra, ele aconteça também nos 60 minutos. E aí, no caso, olha onde que ele deu o sinal aqui, ó. Deixa eu colocar essa seta maior. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que ele fez uma espécie de martelinho aqui, né? A gente não opera figura, tá, pessoal? Mas o que eu vejo aqui nos 60 minutos é que o preço, ele deu uma puxada para cima, forte. Então, o que aconteceu? Você entrou aqui, o preço ele caiu, fez essa vela, ele fez essa vela que veio até aqui embaixo, ó, que foi essa queda aqui. Aí ele bateu aqui e voltou. Quando ele volta, Júnior, o que você vai fazer? Você vai esperar ele fazer uma vela desse tipo aqui de força, porque isso aqui é a força. Toda essa barra branca aqui, ó, é a aniquilação da força de venda, né? Foi aniquilado os vendedores aí. Então já fica evidente para mim que o povo está correndo da venda, né? Mas de que o preço ele vai voltar a subir. Então o que acontece? Então eu tenho sim a oportunidade de compra a partir desse ponto aqui para cima. Então você observa que o preço ele foi para cima posteriormente, né? Mas o sinal é sempre o mesmo, ó. A ordem de entrada foi aqui.
Ele fez a primeira vela, a segunda, a terceira, fechou acima da média de 9. A próxima vela abriu, testou para baixo, aí você já liga o seu alerta. Opa, aqui eu tenho uma oportunidade de compra. É quando ele voltar para cima, você mete a compra lá. E aí se você comprou a primeira vez no 39,11, né? Qual conta que você tem que fazer antes para você saber em que lugar que vai ficar seu preço médio? Aprende aí, ó. Então você vai pegar lá, eu comprei R$1.800, eu comprei R$1.800 a 39,11. Então é muito simples. R$1.800, deixa eu apagar aqui, R$1.800 a 39,11, 1.800 a 39,11, ó, ficou péssimo aqui, 39,11, nossa, 39,11, a minha próxima entrada vai ser aonde? Em 38,87, então eu vou comprar mais R$1.800 em 38,87. Então, você vai fazer isso. Você vai comprar mais R$1.800, você vai ficar com R$3.600 comprado. E aí, qual que é o meu preço médio? Antes de você fazer a operação, você já faz na calculadora. Você vai somar lá 46 ações vezes 39,11. Então, eu tenho 1.799,06. 38,87 vezes 46, 1.788,02. Aí você vai somar os dois, e vai dividir por 2. Então, vamos colocar aqui. Geralmente eu tenho uma planilhinha aqui que eu já faço isso, tá? Automaticamente. Minha planilhinha está aqui, ó, cálculo de preço médio, ó. Então eu venho aqui, é muito mais simples. Se você quiser eu mando essa planilha para vocês depois. É muito mais simples, tá? Então eu coloco a quantidade de ações aqui, ó. Coloco aqui, ó, 39,11 e aqui 38,87. Então aqui eu comprei 46 ações, aqui eu vou comprar 46 ações. O meu preço médio vai ficar em 38,99. Então antes de eu clicar no botão para fazer a operação, eu já sei quanto que vai sair. Então ficou 38,99. Então meu preço médio fica em 38,99. Ficou bem aqui. Então o que acontece? Chegou aqui o preço, você comprou mais 46, seu preço cai daqui para cá. O que eu faço, Júnior? Quando o preço ele está muito no fundo, nos 60 minutos e no diário, presta atenção que isso aqui é muito importante, tá? Quando o preço ele está muito no fundo, no 60, no 240, a zona de fundo, isso aqui, ó, e no diário ele está no fundo, né? Na zona verde aqui, ou ó, em cima de uma média de 400 no diário, a média de 400 ou 200 no diário é muito forte para ser rompida, tá? Obviamente você vai olhar para trás e vai ver se tem probabilidade de rompimento. Quando está muito forte, eu simplesmente, quando o preço ele passa do meu ponto de entrada, eu zero metade da posição, ok? E fico com a metade da posição original que eu estava. Você está entendendo? E aí, você vai recalcular onde vai dar 1%, porque se o seu preço médio está aqui, ó, 1% vai dar onde? 1% vai dar lá em cima, tá vendo? Ó. E o preço quase chegou, né? O preço veio aqui, ó. O preço quase chegou lá, ó. Depois voltou para baixo. Ok? Então você baixa o seu preço médio, o preço dá uma esticada para cima, e aí você pode navegar até 1% de novo. Só que você tem que obedecer a média de 200. Você já sabe o que acontece, né? Quando o preço ele tá aqui embaixo, ele tende a voltar para onde? Para a média de 200, certo? Então, quando o preço ele volta para a média de 200, o que você vai fazer? Se o preço ele não conseguir romper, você vai zerar a sua operação, porque o preço vai voltar para baixo. Entendido até aqui? Fala comigo aí, pessoal. Tá entendido? O André.
eu entro com R$12.500 ou com 25 mil. Se eu entrar com 12 mil, eu vou fazer mais um médio de 12 mil, certo? Se eu entrar com 25 mil, eu vou ter que fazer mais um de 25 mil. Já são R$50.000, cara. É muita grana. É muita grana porque meu capital é limitado. Não tem como, não tem dinheiro infinito, né? Agora, existem situações que eu entro com R$6.250, que é a metade de 2,5. Só que aí eu faço 4 médios. Porque o meu limite é até 50 mil. Vocês estão entendendo? Aí tá, beleza. Só que sempre volta e paga, cara. Sempre volta e paga. Entendeu? E aqui eu dei um exemplo baseado aqui num gráfico onde os 60 minutos ele já está no fundo. Agora, imagina que essa vela aqui do diário, que ela estivesse rompendo aqui a média de 400. Eu não ia fazer preço médio nesse caso. Imagina que ela estivesse rompendo aqui. Ó. Nesse caso eu não faria médio. Nesse caso eu esperaria com muita paciência o preço chegar nessa zona aqui, ó. Entendeu? Aqui embaixo, ó, na banda verde do diário. Porque essa banda verde do diário ia ser bem mais abaixo, ó, da banda vermelha de 60. Então quando ele bate lá, ele volta para cima rápido, cara. É coisa de poucas horas, ele volta tudo para cima. Entendeu? Então aí fica bem mais tranquilo, tá? Mas na maioria das vezes não precisa fazer preço médio, beleza? É bem raro fazer preço médio. E assim, é bem raro eu fazer preço médio mesmo. Na maioria das vezes faz todas. Agora só para ficar claro é que na ponta da venda, né? Na ponta da venda é meio embaçado, gente, fazer preço médio. Eu vou explicar o porquê aqui para vocês, ó. Teve um papel que eu fiz preço médio, que eu estopei, foi Americanas. Quando a Americanas chegou nessa região aqui, ó, tá vendo essas duas linhas aqui, ó? Ficou marcado da vez que eu operei, tá? Então o que acontece aqui, Americanas, quem é das antigas e viu o robô, ó, eu peguei e vendi Americanas aqui, ó. Cadê? Eu vendi Americanas aqui, ó. Não, pera aí. Vendi aqui, ó. Foi nesse ponto aqui. Então o que acontece? Que a Americanas estava subindo. Ele abriu a banda, continuou subindo e chegou aqui em cima. Aí eu vendi. Quando eu vendi, o preço tornou a subir. Aí o que eu fiz? O robô, ele dá um relatório pra gente, ele mostra a posição dos grandes players. Então ele mostra pra mim como é que tá a UBS, como é que tá a Morgan, como é que tá a JP Morgan, como é que tá o Bradesco, como que tá montada a posição dos caras. E nesse dia aqui, a UBS, se eu não me engano, os caras tinham mais ou menos de 6 a 7 milhões de ações na ponta da compra. Então o que acontece? Quando chegou nessa região, o preço no gráfico de 60, ó, olha aqui a seta aqui, ó, tava aqui, ó, gritando já para ser vendido, ó. Tá aqui, caramba, cadê? Outubro aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Porque tava abaixo da média de 200, tá vendo? Ó, nessa região aqui, ó. Tava tocando já na média verde do 240. Era venda, não tinha o que fazer. E aí eu vendi, só que quando eu vendi, ele andou um pouquinho, ó, não tinha chegado não, chegou a dar 1%, né? Só que na minha visão, qual que era a situação? Como subiu demais, ele tem que voltar para a média de 200. Então eu vendi, ele andou e voltou. No que voltou, eu vi que ele não ia voltar mais, eu me estopei. Me estopei no rompimento aqui, ó. Não, eu fiz médio, perdão, eu fiz médio. Eu vendi aqui, ó. Aí eu vendi, eu tinha feito a primeira venda aqui, nessa vela aqui 41, o preço caiu, o burro não realizou, aí o preço subiu, aí eu vi esse pavio, aí eu vendi mais, aí meu preço médio subiu para metade, subiu para cá, aí ele veio, tocou no preço médio, ficou no 0 a 0 e voltou a subir. Quando rompeu aqui, ó, esse topo aqui, ó, aí eu estopei. Aí eu azedei mesmo. Azedei e saí fora.
Aí o preço foi lá, bateu lá. Ainda eu pensei em pôr meu stop aqui, né? Mas ia ficar caro pra caramba. E aí ele voltou, cara, quando fez esse sinal aqui, aí eu vendi aqui. Vendi aqui de novo. E aí eu coloquei o stop aqui. E deixei o pau comer. Aí eu deixei o alvo aqui na média de 200. Na hora a média estava aqui embaixo. Depois ela vai subindo, né? Mas eu deixei aqui, ó. Aí o papel foi fazendo isso aqui, ó. Aí sim, pagou meu stop e veio caindo. Chegou aqui, eu zerei. E aí ele caiu mais ainda e veio caindo e não parou de cair mais. Então isso acontece, tá, gente? Isso aqui acontece. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que para cima, o preço ele pode subir até o infinito, tá? Ele pode sair de R$ 21 e custar R$ 1.000 o papel. Ah, Will, é muito difícil de acontecer. Você não tem bola de cristal, cara. Você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer sim. Então, na ponta da compra, na ponta da venda, o negócio pode subir até, ó, na compra, né? Você está contra, né? Você está entrando vendendo, ele pode subir até o infinito. Você não sabe onde é o infinito, né? O preço pode chegar lá, pode cair ou pode subir. E se subir, irmão, pode ser que não tenha freio o negócio. E outra, você olha um player igual o UBS que estava com 6, 7 milhões de ações, ô Celso. Fala pra mim, se é complicado, né, cara? Você vê os caras comprados com 7 milhões de ações, você não vê o negócio voltar mais, você fala, mano, e se esse bagulho for para 23, 25, 30, 32, eu vou estopar onde isso aqui? Então tem que estopar. Não adianta, tá? Agora, na ponta da compra, não. Você está comprado. O papel ele pode sair da onde você está para zero. O risco é menor, né? Lógico, você vai perder todo o dinheiro na queda, mas, enfim, é muito pior ao contrário. Então, assim, se você tiver vendido, a sua base de referência é sempre o topo, tá? Então, você sempre vai vender, você sempre vai vender nessa questão. Ó, imagina aqui, ó. Ó, o preço ele tocou na banda verde e voltou. Aqui seria uma venda. Aqui seria uma venda, certo? Só que não acionou. Acionou? Não. Olha lá. Ele não acionou, ele continuou subindo. E foi subindo. Aí aqui seria uma venda. Aqui pegaria a tua venda. Aqui pegaria a tua venda. Aqui eu só estou olhando 10 minutos, tá? Eu não estou considerando o gráfico de 15, de 60 minutos. Só pelo 10 olhando seria uma venda. Ah, não vendeu. Próximo ponto de venda é aqui. Ah, aqui pegou a tua venda. E agora? O que você vai fazer? Ah, o preço está subindo. Aí você tem que estopar. Se você não estopar lá, aí já abre com gap. Aí você fala, não, agora eu vou vender. Aí você vende. Aí o negócio vem e volta a subir de novo. Então você tem que ter essa noção de stop, tá? Senão vocês vão arrumar para a cabeça. Manda bala aí, ô Evandro. Beleza, Will. Até se você me permitir, né, pelo que eu vejo, o colega aí, acho que é Júnior o nome dele, importante, né, pessoal, para todos, inclusive para o Will, que é craque no negócio, é estudar bastante, fazer testes com o que a gente conhece como gestão de risco. Se o cara não tiver isso, ele vai levar na cabeça. Então, treinar muito, entender muito o que é gestão de risco do patrimônio. Porque é impossível o Will ou qualquer profissional ensinar a gente como é que você gerencia o que você tem. Cada um tem a sua forma de gestão. Então é importante pensar no stop, é importante entender que o robô e nada é infalível, porque o mercado faz o que quer. Isso é um negócio fundamental, né? Então, para aqueles que são mais novos, eu gosto muito de falar isso. Olha, cara, gerencia, vê bem o que você pode fazer, ensaia bem, treina bem e usa o stop. Não tem que ter medo nem vergonha de usar o stop. Então, eu acho que é uma dica interessante. Will, a pergunta que eu queria te fazer, meu velho, relacionado ao robô. Eu entendo, até nas poucas vezes que eu vi o robô trabalhando, que é muito assertivo. Quando você manda para a gente as dicas, eu não vou falar nem day trade. Day trade é muito dinâmico e eu realmente não me interessa muito. Mas nos papéis, a minha pergunta principal para você é a seguinte. Quando você manda para a gente no grupo, de quem tem o robô,
aquela dica já sofreu todos os filtros? Eu vou explicar minha pergunta. Você coloca lá 10 minutos, no 60, no 240, no diário, beleza. É lógico, você não pode garantir, nem o robô pode garantir que vai dar 100% de acerto, não é isso. Mas a minha pergunta é assim, quando você manda, eu preciso ainda avaliar as telas, os indicadores que você está mostrando, ou eu posso confiar na operação que já passou por esse filtro? O Will mandou, disparou lá no nosso grupo, já passou pelos filtros, você e o robô já fizeram essa análise, eu posso com segurança fazer a compra ou a venda? Essa é a minha primeira pergunta. Não estou te ouvindo, Will. Você ouviu a pergunta, não? Ouvi a pergunta sim, ouvi sim. Então, o que acontece? Quando o robô ele manda o sinal, ele mostra lá, né? 10 minutos, 60, 240 e diário. Quando ele manda os 4 juntos, significa que tem uma probabilidade muito alta do movimento acontecer. Porque o robô, só para você entender, quando ele manda o sinal, ele manda assim. Ele manda no 10 porque tocou na banda do 10, ok? No 60 vai estar tocando num ponto importante, por exemplo, gráfico, a banda de baixo, ou a média de 400 ou a de 200. Se estiver tocando no 240, na média de 200 ou 400, ele vai plotar 240. E se estiver na região de acumulação do gráfico diário, ou na parte de baixo da banda, ou na média de 400 e 200, ele também vai plotar lá. Entendeu? Então, você já tem 4 confirmações do preço. Entendi. Então, quando mostra os 4, eu entro de olho fechado. Se o robô der alerta de 10 e 60 só, e não mostrar 240 diário, significa que eu tenho que olhar com mais atenção no papel para ver o que está acontecendo. Entendeu? Antes de pôr a ordem. Mas não significa que a operação não vai acontecer. Pode ser que ela aconteça. Mas imagina que pode acontecer isso aqui, ó. Ó, um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse cenário aqui, ó. Eu quero isso aqui. Ó, imagina essa vela aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui no 10 minutos, em abril, dia 19 de abril. Vamos voltar aqui. Ó, foi certinho, hein? Olha aqui que interessante. No dia 19 de abril, melhor, no dia 19 fez isso aqui, né? Então, confirmou a venda aqui, ele veio, ó. Só que aí, ele veio aqui, ó. Ele fez esse fundo aqui no dia 26 e parou aqui a vela, ó. Então, qual que é a lógica? Eu tenho que comprar aqui, certo? Nessa região que eu tenho que comprar. Ok? No dia 26 de abril. Como é que estava dia 26 de abril no 60? Porque o robô me alerta isso aqui. Ele vai me alertar no 10 minutos que eu tenho compra no dia 26 de abril. Pelo 10 minutos. Aí eu vou olhar. Março, abril. Olha aqui, ó. Aí eu vou olhar no 60. Aí, só no 10 minutos ele só manda se for índice ou dólar, tá? Em ações ele manda sempre 2 tempos gráficos. Então ele já não mandaria compra, porque aqui no 60 ele está longe da banda, ó. Você está entendendo? Então ele já não mandaria sinal. E aqui no 240, menos ainda. Ó, vamos voltar para abril aqui. Olha lá, abril. Dia 26. Aqui, ó. Olha a distância que está aqui, ó, da banda de baixo. Então o robô, olha a distância no diário que está aqui, ó. Você está entendendo? Então o robô, ele lê isso aqui, ó.
Ele faz essa leitura. Vocês estão me entendendo aí, pessoal? Tava mudo, Will. Agora acho que voltou. Certo? Observa aqui, ó. Aqui no 10 minutos ele deu compra. Só que olha como que estava no 60 aqui, ó. Tá vendo que tá longe, ó? Não faz sentido você entrar num trade desse, nem ferrando, cara. Por mais que ele tenha subido e pagado, é insano fazer isso. Porque você tem que comprar barato. O preço ele tem que ir para uma zona de demanda, uma zona onde tem comprador. No caso aqui eu não tenho comprador. Cara, você nunca vai operar contra uma média de 9 num gráfico diário, nunca na tua vida. Você vai morrer se você fizer isso aí. Você está entendendo? O principal aqui não é nem a média de 9, é a banda aqui embaixo. Agora você observa aqui, ó. Vamos para soma 3. Não, a gente já está em soma 3. Vamos. Ó, o exemplo de hoje aqui, né? Ó, olha o exemplo de hoje que aconteceu. Olha aqui, ó. Ó, o robô deu compra aqui pra gente, né? Aí a primeira pergunta que você tem que responder para si mesmo. Ele tá na banda verde? Tá. Cruzou a média de 9? Cruzou. Vou comprar acima da média de 9. E nos 60 minutos, como é que tá? Opa, eu tenho uma média de 400 sustentando. A média de 200 e a de 400 é de alta confiabilidade. Ok? Pode confiar nela, que ele bate nela e ele volta. Só que é na primeira e segunda vez. Na terceira ele pode perder nos 60 minutos essa média. Aí fica esquisito. Aí depois, qual que é o próximo ponto de parada dele? Aqui embaixo, ó. Entendeu? Então, por exemplo, se você arrisca uma compra aqui, tá tudo confirmando a média de 400 nos 60 minutos. Se ele perder isso aqui, seu próximo ponto de compra é aqui embaixo. É onde você vai fazer até mesmo o preço médio, ok? Ok. Aí, quando o robô manda 10, 60, 240, significa que ele também leu no 240 e leu que está acima de uma média de 200. Ou seja, ele entende que realmente faz sentido a compra. E aí, por último, é a média de 400 ou a 200 no gráfico diário. Então, você pode observar que ele chegou nela e parou e foi. Por quê? A média de 200 e a média de 400 são médias de altíssima confiabilidade, principalmente no diário. Observa quantas vezes ele bateu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, essa é a quinta vez. Pode perder? Pode, lógico que pode perder e arrebentar para baixo. Só que você não vai vender aqui. Se você tiver que vender, você vai vender nessa região de cima, né? E o robô vai te dar o alerta de venda, inclusive, para você. Então, assim, mini índice e dólar, ele pode só dar 2 tempos gráficos, porque é day trade, tá? 10 minutos ou 60 minutos. Ações, o robô ele sempre vai calcular tudo para o swing trade. Por mais que a gente opere day trade, ele pague o day trade, a gente saia no day trade, não quer dizer que vai ser day trade, que ele não deu a entrada para o day trade, ele deu a entrada olhando para o swing trade. Entendi. Você entendeu? E aonde que é o alvo primário do swing trade que eu falei para você ontem? Num gráfico de 10 minutos. 1%. Não. O alvo no swing trade é sempre a média de 200 períodos, que é a média Sim, aqui, ó. entendi. Como referência de... Exatamente. Então, já recapitulando, né, a nossa aula de ontem, tem aluno novo, tem associado novo que está fazendo parte aí da sala. Já recapitulando, como que a gente tem que interpretar o movimento? A gente trabalha com zonas de oferta, que são as zonas de cima, né? Zonas de oferta. Por que oferta? Porque compradores grandes, institucionais, eles compraram aonde? No fundo ou no topo? Compraram no fundo. Eles compram em zona de demanda. Opa, o D saiu aparecendo demanda. Então, qual que é a lógica do mercado financeiro? Não só do mercado financeiro, né, gente? Qualquer coisa da vida. A gente vai comprar sempre quando tiver mais barato. Fundo, demanda. Então, toda essa demanda que os grandes players compraram, o preço ele se arrasta para cima
para chegar numa zona de oferta. E aí o que acontece na zona de oferta? Os caras vão vender. Só que a zona de oferta é uma zona camuflada, porque a zona de oferta pode ser, o preço ele pode fazer isso aqui, ó. Umas duas vezes ficar assim, ó, e aí cair. E aí tem aquela zona chamada de euforia, um monte de gente fica comprando no topo, dando liquidez para a galera que comprou aqui, para os caras poderem desovar toda a sua posição e sair fora da compra. Então pode... por isso que às vezes você pode comprar e o preço dá uma caidinha para baixo e depois ele vai para cima. Por quê? Porque todo mundo que quer comprar aqui, eles querem encher o carrinho, só que às vezes não tem papel suficiente para eles deslocar o preço para cima. Aí eles ficam acumulando. Ele às vezes vai lá e dá aquela... parece que vai perder o fundo, né? Aí um monte de trouxa entra vendendo, vai romper, vou pegar... Só que na verdade essa galera que está vendendo... Quem está comprando deles é justamente quem está acumulando para fazer o papel subir depois. É por isso que as pessoas perdem dinheiro, porque elas são irracionais. É tudo irracionalidade isso. E aí a gente entra com a banda de Bollinger. Eu tenho uma banda, a banda número 3 é a banda vermelha, né? Então eu tenho a banda número 2, que é a banda amarela. Eu tenho a banda número 1, que é a banda verde. E eu tenho a média central, que é a média de 200 períodos. Então, o que acontece? O nosso objetivo, né? Isso aqui você vai usar no gráfico de 10, de 60, 240 e no gráfico diário. Então, o que acontece? Você vai usar nesses 4 tempos gráficos, então o que a gente quer? Então o preço ele tem um início, né? Vamos pôr um início aqui no fundo, vai. Então você vai comprar na proximidade das regiões aqui embaixo, ó. E aí o objetivo do swing trade é sempre a média de 200 períodos exponencial, exponencial. E aí o preço ele tende a fazer isso aqui, ó. E aí vai lá para cima. Aí o próximo alvo seu é a banda verde. Então no swing trade você pode pegar essa primeira pernada, ele corrige e pega a segunda. Só que como a gente opera muitos papéis, às vezes não dá tempo de fazer tudo isso. Às vezes pode ser uma notícia, você está posicionado, às vezes fica posicionado aqui, sai uma notícia de papel, já abre com um gap aqui embaixo, você não quer estopar, o papel vem e começa a cair, aí você tem que fazer preço médio, dá um baita de um trabalho. Então eu prefiro sair com 1%. Pegar o meu 1% e sair fora. A gente tem uns 300 papéis para operar na bolsa, mais BDR, mais ETF, mais os caramba. Então, faço swing trade? Faço swing trade. Só que assim, eu já fiz parcial, já deixei minha posição bem posicionada. E eu só faço swing trade, Evandro, quando eu compro no fundo do diário. Tá? Uhum. Quando eu pego o fundão do diário mesmo, aí eu faço swing trade com vontade. Porque eu sei que vai evoluir tudo para cima. Tá? Vai evoluir tudo pra cima. Aqui você pode comprar com gosto, cara. Pode comprar com gosto aqui, bicho. Ó, você pega um tradeão desse aqui, ó. Sim. Por isso eu que eu te fiz essa pergunta, porque isso é muito interessante, até para o pessoal que não tem muita noção de ações. O meu setup anterior até, quer dizer, não é anterior, para falar a verdade, eu estou usando o teu e estou aprimorando, eu estou analisando o meu ali, porque eu já tenho confluências que eu vinha trabalhando. Sim. Mas é justamente essa a ideia. Eu trabalho muito focado no diário. Esse é o conforto que o swing trade dá. Exatamente. Porque é o que você falou. Caiu, claro, tudo pode acontecer. O papel pode sair de R$50 para zero. Sim. Pode ter uma queda, como está acontecendo agora, por exemplo, com o Quali 3. Mas é uma empresa ainda em andamento, uma empresa bilionária que a gente espera que corrija. Então, comprando no fundo não tem muito erro, especialmente quando a gente compra no diário. Por isso essa minha pergunta para você. Então, assim, Quali 3. É a qual 3? Qual 3, é? É a qual 3, né? Eu tô comprado nela. Você tá com que médio? Você lembra? Eu tô em outra conta comprado nela. Não tá nesse computador que eu não vou conseguir ver, mas eu tô comprado nela em outra conta. Eu tô então, de qualquer maneira, o que eu te dizia, no diário, o conforto que a gente tem é isso. Comprou no fundo, pode acontecer de tudo, mas a tendência é ele corrigir. Então, sim, quando o robô dá pra gente essa informação de que ele analisou o diário também,
é mais confortável para a gente entrar comprado ou entrar vendido aí, né? Isso Ó, dá mais segurança. Quali 3 a gente comprou ontem. Ó, foi ontem? Foi anteontem. O robô deu trade deu entrada nesse papel. Uhum. Comprei aqui, ó. Só que eu já tinha uma posição. Deixa eu ver se foi aqui que eu fiz o... Calma aí. Eu comprei mais 1.000. Não ficou salvo aqui. Eu comprei mais 1.000. Eu tô com 1.500 Quali 3. Eu devo estar aqui em 8,50, 8,30 meu preço médio, mais ou menos. Uhum. Tá nessa casa aqui, perto da média de 400. E por que que eu baixei? Eu baixei para ficar abaixo aqui, ó, da média de 200, 260. Então eu tô aqui nos 8,59 mais ou menos. Tô com 1.500 papéis comprados. Nessa É isso, a minha pergunta principal era quanto a essa confiabilidade da informação que o robô dá, né? Eu Não, achei muito confiabilidade. legal que você fala de 1% também, porque é assim que eu quero me doutrinar a trabalhar também, fazendo o jogo rápido. Alguns É, papéis eu deixo posicionado, mas esses do dia a dia aí, trabalhar curtinho, né? porque é todo dia, cara. Todo dia tem entrada, todo dia tem papel, você tá entendendo? Não precisa ficar naquela loucura. Às vezes você não pega na compra, o mercado se arma, se cai tudo, aí você compra tudo baratinho lá embaixo. Vai acontecer também da gente comprar no fundo, aí no outro dia cai mais ainda, você compra mais. Faz parte, cara, entendeu? É que assim, imagina aqui, ó, não tem como se adivinhar. Ele faz um fundo aqui, ó, a vela 173 aqui, ó, do dia 6 de setembro. E aí você entra comprando, ó, dia 6 de setembro. Olha lá, olha o fundo aqui, ó, tá vendo? Ó, a primeira passada para cima que deu aqui, ó, nossa, deu quantos por cento isso aqui, cara? Uns 10% essa alta aqui, ó, 8%, 9% quase. Quase 10 mesmo. A entrada tá aqui, o robô deu essa compra aqui, ó, andou 2, você pegou 1%. Só que aqui você vê que é fundo do diário, você fala, eu vou segurar esse papel, entendeu? Eu vou segurar o papel. Só que olha o que ele faz. Cai mais. Você tá entendendo? É. Então assim, Essa empresa... mas aqui andou para burro, andou quase 10%. Se você deixar um papel de andar 10% e voltar, pô, desiste. É, lógico. Não, pede Não, pra sair. ou então é o que eu te falei. A gente está falando, claro, do day trade e do swing. Ou Aham. então, investidor de longo prazo. No caso da Quali, o que eu espero, e aí eu estou estudando também como é que está a situação da empresa, né? Dividend yield, entre outras paradas da empresa aí, para saber Sim. se vale a pena, porque ela também, assim como aconteceu com o IRB, você deve saber, com a Oi, Uhum. da noite para o dia uma empresa também pode ir pro pau, pode entrar em Exatamente. investigação e desabar, você Isso, perder tudo, né? Então exatamente, exatamente. Esse é tem um que ficar grande muito problema. esperto com esse negócio de posicionamento, né? Então, mas aí no diário você é obrigado a estopar. Se você compra aqui, cara, não tem conversa. Seu stop tá aqui no fundo. Ó. É. Se perder, velho, não adianta. Você tem que se estopar diário. Não adianta. Então você pode, o papel pode subir, ó, comprei 10 mil papel, velho, zera 7 mil papel, fica com 3 mil, e se voltar, você puxa mais o médio, você vai gerenciando, né, a carteira. Então É isso isso aí, é interessante. Não pode, né, querer meter o louco e deixar. A IRBR tá aí pra provar o que eu tô falando, entendeu? É isso aí. E ó, IRBR quando caiu deu chance pra nego sair ali, viu, bicho? Deu, sem dúvida. Deus, não saiu quem não quis, cara. Quem O não pessoal quis. fica olhando muito internet, história do Barça, aí Fica. leva na cabeça, Não, né? leva, mas leva legal, cara. Confia no gráfico. Então assim, quando o papel bate no fundo assim, ó, aí eu deixo, aí eu faço comprinha para pegar trade maior. Quando o papel só se aproxima, né, ó, aí eu faço os tradezinho de 1%, 5% ou até a médiazinha de 200 e a gente segue o baile. Mais alguma dúvida aí que eu fiquei... voltando aqui, né, na explicação. Então, a gente usa essas confluências, né, 10, 60, 240 diário, e aí, quando o robô dá o alerta, ele fala lá, ó, eu fiz a leitura, e aí a gente tem aqui 10, 60 e 240. Oh, beleza, cara, 240 é um bom tempo gráfico, só que você tem que cuidar só do diário. Se no diário o robô der compra, você tem que olhar se no diário ele não está fazendo isso aqui, ó. Que é perdendo média de 400, ó. Se fizer isso aqui, meu irmão, no diário, ou de 200 ou de 400,
Se perder uma de 200 e tiver uma de 400 embaixo, ótimo. O preço dá uma repicada para cima, você consegue sair com 1%. Se ele estiver perdendo as duas, velho, tchau. Não, nem entra. Isso, o que eu faço quando o robô dá sinal e o papel tá caindo? Se ele tá próximo à banda assim do diário, eu faço isso aqui, ó. Imagina que você recebe o alerta do robô. Você recebeu o alerta do robô, você comprar aqui. Imagina que você para comprar aqui, ó. Nessa vela aqui. E aí imagina que no diário ele tá longe assim, ó. Aí o que você faz? Você não põe a ordem, você põe só o alerta. Aí você vem aqui e põe um alarmezinho assim, ó. Aí se ele não der entrada, ele vem caindo, 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 caindo. Aí o que você faz com o alerta? Vem baixando o alerta. Aí ele vem caindo, 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 caindo. Você não faz nada, você vem baixando o alerta. Aí você baixou o alerta, baixou o alerta, baixou, baixou, baixou. Quando chegou aqui, ó, ele abriu, te alarmou e voltou para baixo. Aí você fala, opa, tocou o alarme. Aí você começa a acompanhar. Aí ele fez o fundo, fez essa vela, fez essa aqui. Seu ponto de referência de compra agora é aqui. Aí ele foi lá em cima, tocou o alerta de novo, não andou e voltou a cair. Você fala, ah, miserável. Aí você vai baixando o alerta de novo. Aí você baixa o alerta. Para essa vela aqui. Aí para essa aqui, ó. Aí você sempre procura deixar a linha um pouquinho acima da média de 9, porque você vai comprar acima da média de 9. Ok? Ok. Então você deixa acima da média de 9. Então, quando ele fez essa vela aqui, fez isso aqui, ó. Opa, agora eu tenho a compra. Aí você entrou comprando, o papel voltou. Se você quiser se estopar, estopa no fundo. E aí o negócio está indo para cima de novo. Só que já pagou até seu 1%, já teria saído do trade. Deu 1,3% já. É batata. Por quê? Porque você está vendo tudo acontecendo no gráfico diário. Ó. Você não precisa se desesperar. Olha no diário aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele está abaixo. Quem que ele está vindo buscar no diário aqui, ó? Aqui, ó. Aí você olha no 60. Quando ele toca no 60 aqui, ó. Ele tende a fazer o quê? Quando ele toca quando ele chega na proximidade aqui do 60, ó. Ele tende a voltar para cima. Porque assim, ele sempre tem que retornar para a média de 200. Ele sempre tem que voltar para cá. E olha aqui, ó, que aqui deu compra, ó, nos 60 minutos. Ele fez fundo e fechou a primeira vela acima da média de 9. Isso aqui já é compra no swing trade, porque o alvo dele está aqui em 8,73. Olha no 240. E aí tem uma coisinha que a gente comentou, né, que é o retorno à média. E vamos falar disso agora. Olha lá, então eu tenho a média de 200 aqui. Eu posso usar também uma média de 400. E aí a gente usa a média de 9, que é só para filtrar o ponto de entrada. Você só vai comprar quando o preço efetivamente fechar acima da média de 9. Na próxima vela que romper, você compra. Seu stop vai ficar abaixo. Se você quiser usar o stop, porque você já está comprando no fundo extremo. É o que eu falei. No fundo, os caras vão precisar acumular. Então, eventualmente, ele vai querer buscar o stop, né? Ele vai querer forçar, entre aspas, uma venda para fazer o preço, para incentivar todo mundo a vender fundo. E aí eles vão comprar esse papel para aumentar a posição deles para depois o papel subir. Por isso que nunca se vende fundo e nem se compra topo. No topo eles fazem a mesma coisa. Quantas vezes o menino você vai, romper, fura lá e volta tudo para baixo de uma vez? É a liquidez que os caras precisam para o preço cair. Certo? Exato. Mais alguma dúvida, gente? Júnior, esclareceu tudo aí? Opa, eu tenho algumas dúvidas. Manda aí, André. Rapidão, é porque eu tô vendo hoje, né, o seu operacional e tal. Entendi bem. Algumas dúvidas, por exemplo, do robô, as médias e a banda, ela já vem inclusa no robô a configuração ou eu tenho que adicionar? Não, você vai ter que criar 4 telinhas dessa daqui. Aí eu tenho uma aula já pronta explicando sobre isso, que está lá no método definitivo. Vou mostrar para você aqui, ó. Deixa eu abrir minha tela aqui, ó. Você vai entrar aqui em conteúdo, ó, definitivo 3, ok? Acesse aqui.
Aí você vai pegar dessa aula para baixo aqui, ó, macroeconomia e microeconomia, e vai vir embora. Eu começo a colocar aqui, ó, na banda de Bollinger aqui, eu já começo a colocar aonde que tá aqui, ó, método definitivo aqui, aqui também, aqui, ó, eu tô falando sobre bandas de Bollinger aqui, e aqui eu ensino você a colocar, a plotar tudo na tela aí, tá? Aqui também, ó. Da aula 4 para baixo vai precisar estudar isso aí. Até as outras aulas para cima aqui, tá? Que eu tô tratando sobre Fibonacci, que não é o nosso caso aqui agora, tá? E mais essa aula de hoje aí. Mas basicamente é bem simples, cara. Basicamente é bem simples. Você vai usar as bandas de Bollinger, são 3 bandas. A primeira banda aqui, ó, é uma com desvio de 2, de 200 períodos exponencial. Você tira isso aqui, ó, mostrar média, porque você vai plotar uma média manual aí, né? Você vai inserir uma média de 200 depois. Desvio de 2, aí a amarela é desvio de 3 e a vermelha é desvio de 4. Aí você pode mudar a aparência ao seu gosto aí. E acabou. Beleza. Aí você plota a média de 9 para filtrar a entrada, a média de 200 é de 400 e acabou, meu irmão. Não tem firula, nada. Porque assim, quando você recebe o alerta pelo robô, você só recebe o alerta. Ele vai te mostrar o ponto de compra, o papel e quais leituras ele está fazendo, né? Leituras no sentido de qual tempo gráfico que ele leu e confirmou no tempo gráfico. Eu confirmei no 10, no 60 e 240. Ou confirmei no diário, no 60 e no 10. No 240 não, mas se eu tenho um diário confirmando, você quer mais o que da vida, né? Diário é tudo. E aí já era. Beleza, uma última dúvida em relação para que eu opero ações e sempre eu acompanho o gráfico do mini índice também. Vocês utilizam a análise do mini índice também quando vai operar ações? Então, na verdade você está fazendo o inverso. Porque são as ações que influenciam o índice. Certo. Entendeu? Então, como que funciona o sistema, né? O sistema é mais ou menos assim. A gente tem uma coisa chamada ações. Era muito mais fácil eu ter criado um novo. Mas enfim, a gente tem as ações. Ações está aqui. Ações. As ações, existe uma coisa chamada índice IBOV, que é o famoso Ibovespa, certo? Então as ações movimentam o IBOV e o IBOV, por sua vez, vai, o mini índice, né? Tanto o mini quanto o índice cheio, eles são, o espelho de quem? Do IBOV. Então, se as ações que compõem o IBOV estão subindo, o mini índice vai subir. Se as ações que compõem o IBOV estão caindo, o mini índice vai cair. Você está entendendo? Aí, o que influenciam as ações? As commodities. Então, a gente tem o boi gordo, soja, minério de ferro, petróleo, ouro. Todas essas commodities mundiais, se as commodities estiverem subindo, as commodities vão influenciar as ações de cada uma, né, dos seus derivativos. Por sua vez, as ações influenciam o IBOV, né? Na verdade, o IBOV é o resultado da soma das ações que compõem a carteira do IBOV. Porque a gente fala de IBOV, mas não existe só IBOV. Existem vários tipos de índices. Vários tipos de índices existem dentro do mercado financeiro. IBRX, nossa, cara, é um monte de índice, cara. Tem índice, tem o índice financeiro nacional, tem o índice imobiliário, tem as small caps, tem vários tipos de índices, né? Então esses índices, cada um é de uma coisa, de um segmento diferente, e o mais famoso é o IBOV. Então está tudo correlacionado. Aí então a gente tem as commodities que influenciam as ações, tal.
Só que aí, o que influencia as commodities? Aqui que está o ponto-chave. Você está entendendo? Então, as commodities são influenciadas por governos. Quem manda na bagaça toda são os governos, é a maldita política. Você está entendendo? Então, se a gente tem um país, por exemplo, a China, não sei o que, vamos fazer lockdown de novo aqui porque o Covid está ferrando com tudo. Qual que é a primeira ação brasileira que vai ser impactada por isso? Minério de ferro, Vale sendo influenciado, influencia o Ibov, o índice cai. Ah, o preço do petróleo está baixando, guerra na Rússia, os caramba, não sei o que. Política. Política influencia quem? O petróleo, por sua vez, vai influenciar a Petrobras, que vai influenciar o Ibov, vai influenciar o mini índice. Você está entendendo? E por aí vai. Então, cara, o negócio ele vai muito, muito, muito mais além do que a galera. A galera fica ali bitoladinha no mini índicezinho ali. Ah, não sei o que, tá. Mano, não é. Então o robô ele lê isso. Esse é o grande segredo, entendeu? É por isso que o robô não opera sozinho. Porque o robô, ele vai muito mais além, cara. O robô, ele vai ler o índice chinês, que é o HK50. O robô, ele tá lendo a Nasdaq. O robô tá lendo a Dow Jones. O robô tá lendo o SP500, certo? O robô tá lendo dólar. O robô tá lendo alguns pares de moedas, não todos, mas ele tá lendo alguns, tipo o euro-dólar, o peso mexicano versus o dólar. O robô está lendo o preço do boi gordo. O robô está lendo o ouro. O robô está lendo tudo, cara. Ele está fazendo toda essa leitura para mim. E aí ele vai vendo as commodities e vai projetando, né? Baseado nessas informações, ele vai projetando o que pode acontecer ou não com determinado papel. Entendeu? Então, baseado com todas essas informações, você fica cercado e muita bala na agulha para poder atacar depois um trade tranquilo. Por isso que eu faço trade de olho fechado, viu, o Evandro? Quando eu vejo um papel dando compra, eu entro com os dois pés no peito, porque o robô já leu para mim, eu já fui conferir realmente, o robô, então vamos entrar. Entendeu? Oh, maravilha. Acabou, velho. Isso é tudo que a gente precisa, são informações sólidas aí, né? Exatamente, entendeu? Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês para a gente finalizar a aula, para não ficar muito longa. Olha só, olha aqui. HK50. Olha só o que aconteceu. Olha a puxada que ele deu, ó. O índice foi junto. Agora, por que o índice subiu e o HK50 subiu? Quem manda em quem? A nossa economia está atrelada à economia de quem mesmo? Quem que é o maior comprador do Brasil? É a China, não é? O que acontece lá, acontece aqui, cara. Você está entendendo? É a mesma coisa. Então, eu tenho tudo salvo aqui, ó. Às vezes eu quero dar uma olhada, algumas ações que a gente opera BDRs, né? A gente compra Nasdaq, a gente opera Apple, Tesla, Google, ó, SP500, o boi, ó, níquel, ferro. Aqui é o índice VIX, que é o índice do medo, né? Quando o VIX está caindo, o SP500 sobe, e quando o SP500 cai, o VIX sobe. Olha aí, ó. Tá tudo aí, cara. Aqui é o índice T10, ó, é o pai dos índices. Esse índice aqui é o índice, como se fosse a renda fixa americana do Tesouro Direto deles lá, né? Para ser bem simplório aí. Mano, o bagulho tá subindo demais, cara. As bolsas mundiais tendem a cair. Porque esse negócio tá nas máximas das máximas aí, ó. Olha isso aí, que loucura. Isso aí é para empurrar as bolsas para arrebentar para baixo mesmo. Se isso continuar subindo, você acha que vai acontecer o que com as bolsas americanas? E vai respingar isso no Brasil? Tranquilamente o Brasil afunda para os 80 mil pontos se esse negócio continuar subindo. Entendeu? É tudo interpretação, né? O EWZ está aqui também, que algumas ações nossas, BDRs, né, que estão lá nos Estados Unidos, na bolsa de lá. Então tem uma ETF, né, ó. O reflexo, se o EWZ está caindo, cai aqui também, porque os caras estão vendendo as BDRs, né, das ações brasileiras lá na Bolsa de Nova York. Se vender lá, cai aqui também. Então tá tudo coligado, né? Ó, o ouro e o Brent. Outra coisa importante, o ouro, ó, quando o ouro está disparando, ó, é problema à vista, velho. Porque a economia é mais ou menos assim. Eu sou investidor estrangeiro, então eu pego os meus dólares e vendo no país que eu quero, por exemplo, o Brasil, eu quero vender dólar para comprar real, para comprar ação.
Então eu vendo meus dólares. Se tem muita oferta, o que acontece com o produto, pessoal? Se tem muita oferta de dólar, o preço cai, pô, porque é oferta, né? Então tem muita oferta, o preço rebenta para baixo. Aí o que acontece? Compro ações brasileiras, as ações sobem. Só que se começa a arrebentar a economia, eu preciso vazar do país que eu tô. Se eu tô no Brasil, então eu tenho que vender minhas ações, ou seja, o preço das ações vão cair porque eu estou ofertando venda de ações e tenho que comprar dólar, que é a minha moeda corrente, né? Porque eu sou estrangeiro. Então, se eu sou estrangeiro e compro dólar, tá tendo muito o que no dólar? Muita demanda, pô. O dólar vai subir. E se a crise agravar, eu vou comprar ouro. Porque o ouro é a moeda mundial, né, mano? Aí eu vou lá e compro ouro. Aí o preço do ouro dispara. Entendeu? Então, assim, na pandemia, quando eu vi o ouro, bicho, quando eu vi $100 ouro fazer isso aqui, ó. Ó. Falei, não, vai dar merda, cara. Aqui foi a pandemia. O ouro voltou, tocou na média de 200 e, ó, arrebentou pra cima, cara. Aqui foi bem na pandemia. Que loucura aqui, ó. Então, na pandemia, quando tava caindo a bolsa brasileira, o ouro caiu junto, deu louco. Aí chegou aqui, a gente comprou ouro, ó. Aí o ouro arrebentou pra cima e as bolsas continuou caindo. Foi uma loucura. Foi loucura isso aqui. Então, assim, a vida não é só suporte e resistência. O mercado financeiro vai muito mais além. E eu não sei nada. Todo dia que eu estudo, cara, eu fico mais extasiado ainda, porque isso aqui é uma frenesi sem tamanho, tá? Então é infinito. É infinito, cara. Estudo, você nunca vai parar de estudar isso aqui. Aí você pega o cara grava um cursinho de suporte e resistência, vende por 5 mil, um monte de trouxa vai lá, compra e perde dinheiro, tudo que tem na bolsa, que eu cansei de ver. O cara perdendo, na pandemia mesmo foi um fuzuê, velho. A galera perdendo tudo, né? Todo rescisão de emprego, aposentadoria, reserva financeira, cara. E a questão é essa, né, Will? O pessoal que acha que vai ganhar fácil, não entende que a bolsa, o mercado financeiro é para você aprender a ganhar a ganhar de maneira fracionada e a perder pouco. Exato. Entender como se perde para poder ganhar, mas o pessoal tem a cabecinha de achar que vai enriquecer e vira essa loucura. Aí pô, o povo vem me chamar de trouxa, porque eu faço um trade com R$12.500, ganho 1%, ganho 125, só que eu fiz 10 trades daquele e ganhei 1.250. E o cara quer ganhar todo aquele 1.250 num trade só, no mini índice, com 50 contratos. Aí perde tudo. Perde tudo. Só que ele nunca pensa que pode voltar contra ele. Você tá entendendo? Porque da mesma velocidade e aquilo que a gente havia falado, né, Will? Aquela realidade. É importante que o pessoal, quando eu coloquei isso na cabeça, eu entendi um pouquinho do mercado financeiro. Não se fabrica dinheiro em nenhuma bolsa. Eu tiro de alguém e alguém tira de mim. Exatamente. É uma troca. É igual... Então, quem que vai tirar mais fácil, né? Os caras que são tubarão? Exatamente. Se a gente for trouxa. É igual o dólar hoje aí, ó. Eu peguei, eu só consegui fazer 2 trades no dólar hoje, com um contratinho só, buscando 250 pontos. Né? O primeiro trade que eu fiz foi aqui, ele pagou, aí ele veio, o robô deu compra de novo aqui nessa linha, né? A gente comprou, ele foi lá e pagou de novo e voltou. Aí o robô largou um sinal bem aqui, ó. Só que aí não acionou, aí veio para baixo. Eu opero vendido dólar? Nunca na vida que eu entro vendido no dólar, velho. Eu não opero dólar na venda, mas nem a pau. Por quê? Porque eu tô falando. A gente não tá falando de economia, o dólar é a moeda corrente mundial. Como é que você vai operar contra a moeda mais forte do mundo? Você é louco da cabeça? Faço tradezinho no dólar? Faço, pessoal. Vendido? Até faço, mas não hoje. Hoje eu falei, não vou vender. Eu vendo quando acontece isso aqui, ó. Olha lá. Aqui ele se deslocou, né? Demais do normal. Ele se deslocou. Ô Will, só uma dúvida também, rapidão. Você falou sobre que o robô ele já analisa essas informações e tal. Por exemplo, quando o robô dá o sinal, é interessante também eu, nesse site de notícia e tal, Invest, tal, dar uma olhada ali se tem alguma notícia do papel, ou o robô já fez isso, essa análise? Então, o robô ele não tem a capacidade de ler a notícia e interpretar. Não, sim, eu falo assim, não, eu sei. macroeconomia, né? Não, eu tô entendendo. Não uma notícia, Petrobras, não sei o que quebrou lá, né? Não, eu faço isso essa de vez notícia... em quando, eu faço isso. Só que eu faço isso em temporada de balanço, tá? Então, por exemplo, eu tô vendo que está no fundo e tem dividendo para sair.
que seja... Imagina que você quer pesquisar uma ação, aí você coloca em BR3, aí você vem aqui em notícias, ó. Aí você vai ler. Você tenta pegar uma notícia de no máximo 2 dias, tá? Mais que isso já era. Beleza. Máximo, Tá. Então você vai procurando sobre BR. Não tem. 2 semanas atrás não me interessa, cara. Eu quero saber o que está acontecendo hoje. Mas sim, eu não opero notícia e se você for comprar, você vai comprar fundo, né? Então os riscos são bem pequenos mesmo. Se o cara for avaliar tudo, vai ficar maluco também, né, Will? Então... Quantos alertas o robô deu hoje, mano? Não, e a minha sugestão pro colega, viu? Eu não sei o nome dele, acho que é André. Isso. Fica tranquilo, André. Luiz, né? É isso? André. André. Pois não. Então, André, assim, fica tranquilo, porque assim, normalmente o que a gente, pelo menos o que a gente tem visto até agora, os sinais que o robô tem mandado, são de empresas muito sólidas. Então é claro que sempre tem ruído, mas a inteligência que o Will está passando para a gente, o André, é tiro curto, percentual curto, para você saber trabalhar, entrar pequenininho e ir ganhando ponto a ponto, e de empresas que são bilionárias. Depois até, se o Will permitir, eu posso passar para o nosso pessoal, para o grupo, uma lista de empresas que são, todas elas são bilionárias, elas são do novo mercado, são empresas seguras. É diferente do day trade, que você fica operando ali na especulação. Então a ação você compra sem medo. E se você sai com 1% ou estopa com 1%, não vai doer nada, é muito tranquilo, cara. Então, é que eu perguntei porque a minha finalidade mesmo é o day trade, né? Eu também faço operações buscando 1%, só que daí eu analiso, por exemplo, faço análise de fluxo e também notícias. Então, assim, eu creio que vai me ajudar bastante o robô, né? Por isso que eu fiz essa pergunta de notícias e tal. O robô ele até vai ler fluxo, mas o robô ele não lê fluxo pro day trade. O robô ele quer saber se uma empresa, tipo o OBS, o Bradesco, há quanto tempo ele está acumulando um determinado papel. Não, bacana. Entendeu? Se ele vê que volatilidade ele quer saber assim, o papel andou 20%. E a UBS estava com 6 milhões de ações e agora só está com 5. Aí daqui a pouquinho agora está com 4,400. 4 milhões e 400 mil. Então tem alguma coisa errada. Os caras estão desovando. Então o que o robô vai entender? Aqui é zona de oferta. Aqui daqui a pouco vai dar uma venda. Tá entendendo? Então, mas você tem que ficar muito esperto, André. Porque como você está falando de day trade, cara, é assim... se você ficar pensando em notícias e informações num day trade, seja no mini dólar, seja no mini índice, você tem que ter um baita de um stop gigantesco, porque a volatilidade dele é um negócio de louco, entende? E a notícia então sempre perigoso. Chega atrasada, né? Exatamente, perigosíssimo, cara, muito perigoso. Você tem que trabalhar consciente, com stop dentro do teu gerenciamento, e com ganho curto também. Por isso que eu entendo, se eu tiver errado, pelo amor de Deus, me corrija. O robô ele tem uma leitura muito clara para ações, porque você tem segurança, André. Caiu, tranquilo, você dá risada, porque caiu a ação, você não perdeu, é seu papel. Agora o day trade, cara, caiu, como é que você vai fazer? Você tem suporte, você vai ter grana para ir bancando a queda dele se ele der uma virada, que acontece toda hora. É o risco, né? A gente tinha um menino na sala que só operava notícia. A última dele foi a seguinte, quando o Sérgio Moro foi sair do governo, cara, o mercado estava desabando, ele não vendeu. Aí chegou no fundo, eu falei, cara, agora esquece, não tem mais venda. Aí subiu tudo de volta. Poucos dias depois, o outro ministro que era da saúde foi pedir para sair. Aí ele falou, agora vai. Aí ele vendeu, o mercado continuou subindo. Por quê? Para o mercado aquela notícia foi insignificante. E ele tentou operar a notícia, entendeu? Então tem esse problema. Agora, pro day trade, você tá com quanto? Se você não quiser falar, não tem problema, André. Com quanto de capital você tem para operar day trade? Essa que é a questão. Entendeu? Não, eu opero alavancado, por exemplo, eu disponibilizo mil reais, né? E aí eu faço operações no gerenciamento com esses 1.000. Então, para operar alavancado, eu te aconselho a operar o fracionário. Entendeu? Pra você não precisar ficar alavancado. Não, mas aí eu opero com poucos lotes, né? Não, então. Aí no meu gerenciamento tá de acordo. Não, beleza. É que no fracionário, se você operar
com a probabilidade... É porque daí eu entro, por exemplo, com 300, 400 lotes. Uhum. Aí o meu objetivo sempre andou, por exemplo, 0,5%, 0,6%, 70%, 0,70%. Aí eu cerco a operação e traço meus alvos. Aí se voltar eu já não perco. Não, e com às vezes 100, 200 lotes eu tento alvos maiores. 0,5% anda rapidinho, isso eu posso te dizer, cara. É muito difícil assim, ó. O trade andou 0,25%, se chegar lá já cobra os custos da operação, certo? É, mas na abertura do mercado, porque daí tem mais volume, né? Porque à tarde operações é um saco. Então, entendi. Por isso que esse é o meu objetivo. Porque daí eu analiso o fluxo, né? Agressões e tal. E por que você não vai para a mesa proprietária, então? Ah, não, por enquanto não. Né? Porque a mesa te daria suporte, né? Você teria grana para poder segurar um pouquinho durante o dia, digamos assim. Não, mas eu Né? tô bem assim no day trade. Ah, beleza então, show de bola. Bom, pessoal, mais alguma dúvida aí? A minha parte está tranquila, só tenho a Pra mim também é tranquilo, aprendi bastante. Oh, beleza, amanhã a gente senta o sarrafo aí, beleza? Ô Celso, alguma dúvida aí, meu querido? Celso, acho que não tá ouvindo lá. Boa noite a todos aí, André, Will e toda a galera aí. Forte abraço para vocês, obrigado. Valeu. Falou. Abraço. Will, tranquilo, tô ouvindo aí. Beleza então, Celso, um abraço pra vocês aí, falou. Tchau, tchau. Tchau.